Quem mora em prédio tem a sensação que é difícil, né, entrar um ladrão pela janela, pela varanda de um apartamento. Mas aqui em Maceió, um bandido escalou o segundo andar de um prédio no bairro do Farol, rasgou a tela da varanda e entrou no quarto. Roubou pertences enquanto pai e filho dormiam. A repórter Beatriz Lacerda está ao vivo e tem mais informações dessa ação criminosa. Minha cara Bia, a informação que a gente tem inclusive da polícia é de que essa não foi a primeira vez que ele tinha roubado prédios ali da região. Tem imagens de flagrantes dele subindo um outro muro no outro dia, até mesmo com a luz do dia, né? E essa vez o crime aconteceu na madrugada, não é? Isso, olha, a imagem ela é assustadora. Tinha câmera nesse apartamento e flagrou exatamente o momento em que o homem invade essa residência por volta de 1h30 da madrugada. Queria que vocês acompanhassem comigo o vídeo que mostra a facilidade, né, com que ele entrou e todo o cuidado que esse homem fez para não chamar atenção, para não fazer barulho. Ele sabia que tinha gente em casa àquela hora. Então, perceba que o homem entra sem o boné, vem até meio cambaleando, dando a entender que ele estava sob o efeito de alguma droga. Mas mesmo assim, com todo o cuidado para não fazer barulho, para não chamar atenção. Ele fica por ali, a gente assistindo isso fica até aflito, né? Imaginando que se alguém acordasse ali, poderia tomar um grande susto e uma coisa pior poderia acontecer, até um confronto. Mas não foi o que houve. No caso, o suspeito permaneceu por poucos minutos dentro desse imóvel. Ele veio ali pela sala, caminhando cuidadosamente, procurando que objeto levar, que objeto furtar. Acabou entrando no quarto onde o dono do apartamento dormia com seu filho de 8 anos, que não perceberam esta ação. Dali, o homem levou 2 aparelhos celulares e a quantia de R$ 50. De acordo com a vítima, por pouco também não levou um notebook. Ele saiu sem ser notado. A imagem, ela é assustadora, né? Você vê a feição desse homem, dá para ver bem a câmera. Inclusive, quem conhece pode fazer a denúncia à polícia. E essa é a intenção de divulgar essa imagem, é fazer com que esse indivíduo ele seja reconhecido e preso, porque não seria a primeira vez que ele invadiu esse mesmo condomínio para furtar os apartamentos. O que ele não contava é que tinha uma câmera, né, nesse imóvel. Inclusive, ele percebeu que tinha câmera. Você vê que tem uma hora do vídeo que ele tenta cobrir a imagem, mas a gente nota que ele não está muito bem, né, porque ele colocou alguma coisa na frente, depois deixou para lá, continuou sendo filmado. Ele não fez muito esforço, né, para evitar que as imagens continuassem sendo feitas e deu para a gente perceber até a hora em que ele deixou o imóvel. Eu, particularmente, fiquei muito aflita, viu, Edson, assistindo isso, porque realmente, como você disse, quem mora em apartamento tem a sensação de segurança, né? E quando a gente se depara com isso, com essa vulnerabilidade, né, com a facilidade que os bandidos têm hoje para escalar varandas, fazer tudo isso sem ser notado, sem fazer barulho, rasgar uma tela de proteção, entrar na casa da pessoa, imagina só, uma família às vezes dormindo, não nota a presença de um estranho que sai dali levando o que quer, levando risco também para essa família, porque se alguém acordar, imagina só a reação que a pessoa pode ter, né? Nesse caso, foram só realmente perdas materiais, 2 celulares, mas com certeza, né? O dono do apartamento, que já tinha investido aí uma câmera de segurança, deve reforçar agora a tranca da porta, até colocar grade e ficar assustado, né, por muitas noites, com certeza, Edson. Imagina só. Pois é, Bia, como você relatou, de fato a imagem impressiona, né? Agora, outro ponto que você chamou a atenção, eu acho que vale a gente ressaltar. Visivelmente, né, ou ele estava sob efeito de álcool ou de droga, porque assim, até o andar dele estava lento, né? A gente consegue ver, inclusive, pelas imagens. E, graças a Deus, apenas danos materiais, porque imagina só, você está na sua casa com o seu filho, imagina, entra uma pessoa estranha, um desconhecido, né, podendo inclusive fazer com algum mal. Graças a Deus que não aconteceu isso, apenas os danos materiais, e ele saiu realmente do imóvel. Mas a câmera, essa câmera posicionada inclusive dentro do apartamento, não sei se estava escondida em algum local, de repente dificultou, né? É uma câmera com sensor noturno, então você consegue ver mesmo sem a luz estar acesa. Então tem exatamente a presença mesmo no escuro, então você consegue ver o momento em que ele entra, inclusive entra cambaleando, chega até próximo à câmera e a gente vai mostrar daqui a pouquinho em tela cheia. Eu até quero que a gente frise essa imagem e coloque o número do 181, porque é importante a gente frisar
e dizer que a polícia já está investigando esse caso, já recebeu essa denúncia, o dono do imóvel fez o boletim de ocorrência, né, inclusive para que essa pessoa seja, de fato, identificada, né, Bia? Mas, de fato, a gente fica impressionado porque poderia ter acontecido algo pior. Ainda bem que não aconteceu, né, Bia? Sem dúvida, essa ocorrência foi lá na rua Clementino do Monte, no bairro do Farol, na madrugada dessa quinta-feira. Então, por volta de 1h30 da manhã, ele foi visto entrando nesse apartamento, mas deve também ter tentado acessar outros imóveis nesse mesmo condomínio. Essa ação foi no bairro do Farol, mas pela experiência dele, a gente nota que ele não está nervoso, né, Edson? Ele teve realmente todo o cuidado para não se fazer perceber naquele ambiente, o que dá a entender que ele já tem experiência com isso, conseguiu com muita facilidade fazer o que ele queria. Entrou, furtou objetos e saiu sem ser notado. Então ele já deve estar fazendo isso até em outros bairros, né? Então a polícia agora divulga essas imagens para que quem reconhecer este suspeito faça a denúncia para que ele seja capturado, seja preso, porque a gente não sabe a reação das duas partes, nem da pessoa que poderia acordar, né, quem tem o sono leve poderia acordar, se assustar, passar mal, pegar uma faca e tentar se defender. Se a pessoa estiver armada em casa, o resultado pode ser outro. Então não dá para prever o que vai acontecer. Da parte da vítima, que se surpreenderia com a presença de um estranho, eu mesma ficaria enlouquecida, apavorada, de medo, se eu tivesse nessa situação. E também o outro lado, o lado do assaltante, o lado do criminoso, que poderia reagir de uma forma muito violenta e, para encobrir o seu crime sendo descoberto, partir para cima da vítima e o resultado ser muito pior, muito mais grave do que um simples furto, como foi essa situação. Então a gente não sabe a reação de ambas as partes, ainda bem que nesse caso ele foi embora sem causar maiores prejuízos, levando apenas 2 celulares e a quantia de R$50. Diz a vítima que ele ainda tentou levar um notebook, mas não conseguiu. Acho que ele teve medo de fazer barulho, né? E foi embora. Com certeza a vítima está assustada, deve ter reforçado a segurança, como todo mundo nesse condomínio. E não é só esse morador que está assustado, é quem mora nessa região toda, né? Nesse condomínio. Agora, com certeza, vai ficar mais atento e tentar se proteger melhor. Mas a gente sabe que, infelizmente, esses criminosos sempre arranjam alguma brecha, alguma maneira, né, de tentar ali entrar onde não devem, né? Na casa, no lar, que é o abrigo inviolável das pessoas. De madrugada, todo mundo dormindo, imagina só. Então, graças a Deus, não houve danos maiores do que os materiais. A imagem da câmera é muito nítida, é boa, dá para reconhecer esse suspeito. E quem fizer isso, quem souber o nome, o paradeiro desse indivíduo, pode ligar para a polícia, Edson.